Pronto. Então, queria agradecer muito a presença da Maria Isabel Iorio. Eu não sei se é Iorio ou Iorio, Uma questão. é É uma Iori. questão. Iorio, né? Né? Todo mundo pergunta, né? E a Fernanda Martins, né, para essa conversa em torno desse grupo de pesquisas que pensa a poesia contemporânea no feminino, né? A partir de um ensaio da Ana Cristina César que fala sobre a questão da poesia, da literatura na pista do feminino, né? A Fernanda concluiu a graduação em letras com o trabalho intitulado Por uma Poesia Erótica Feminina e atualmente está fazendo mestrado, né, na UF. Eu acho que ela também continua, né? O projeto dela continua um pouco essa questão aí dessa poesia erótica feminina. E, e a Maria Isabel Iorio é poeta, artista visual, né? Atravessa várias artes, né? E tem vários livros publicados, né? Eu cito esse, desculpe, em que pensaria quando estivesse fugindo da Urutau, né, que é uma editora muito interessante e faz parte de diversas antologias, né, e bastante atuante também nesse mundo da leitura de poemas, né, não só como artista visual, mas também como poeta, performance. E então é uma alegria recebê-la aqui, receber as duas. Então já passo a palavra para a Fernanda Martins para essa conversa. Ok, obrigada, Mazé. Então, minha trajetória ela vai um pouco por aí, né? Eu fiz o TCC com a orientação da Mazé, misturando poesia portuguesa do século passado com 3 poetas contemporâneas, dentre as quais você, Maria Isabel Iorio. E para o mestrado, quando eu fui fazer essa atualização dessa pesquisa, eu esbarrei em 2 questões que me fizeram, na verdade, voltar para Ana C. E acho que do que eu estava lendo na época e até hoje, eu vi muito na sua poesia, principalmente nesse livro de 2019, mais recente, essas interseções, talvez, essas conversas, esse intertexto com Ana C, que é alguma coisa que eu prezo muito, né? Então, a ideia é fazer mesmo uma conversa, que todo mundo pergunte. Eu montei as minhas perguntas, iria começar te fazendo 2, proponho, e depois abrir para quem quiser fazer alguma coisa. Pode ser? Certíssimo. Então tá. Mas, Diga, Mazé. então eu ia falar para a Maria Isabel falar um pouquinho antes, Pode ser bom. e depois as perguntas. Né? Tá. Bom, boa noite. Acho que muita gente aqui não me conhece, então vou também me apresentar um pouquinho. Bom, em poesia, na verdade, assim, tem uma noção muito estendida de poesia, então, em algum lugar, tudo que eu faço é poema, assim, mas publicar em poesia, eu tenho esses livros que vocês falaram, e aí estou com eles aqui, porque para a gente, inclusive, ver a diferença, né? Assim, esse foi o primeiro que eu publiquei, fininho, e aí veio esse, no ano passado. São livros com propostas muito diferentes, assim, momentos muito diferentes, mas... E também tem um pregresso, que é uma conversa que eu tenho com a Fernanda, que ela descobriu que eu tenho um primeiro livro, como toda autora renega esse primeiro livro, mas a minha relação com o desejo e com a poesia ela é muito colada, assim.
inclusive com a publicação de livros. Isso é interessante de destacar mesmo, assim, que esse primeiro livro, quando eu escrevi, eu estava... Esse que não existe, né, tanto mais, eu estava num momento muito difícil, de depressão e uma série de coisas, e aí foi a publicação desse livro publicação no sentido de lançamento, né, de encontrar as pessoas, que me deu foi quase que ali que começou as coisas, assim. E aí, a partir daí, passaram-se uns anos, eu publiquei esse segundo, que é o Em Que Pensaria, que é um livro curtinho, pela Urutau, que é um livro ainda que é um livro ainda pensando a minha relação com as coisas, né? A distância entre as coisas, a medida entre eu e as coisas em si, quero dizer, me colocando menos ainda, né? E aí, a partir de um processo muito longo, que é um processo muito longo que tem a ver com o que eu aprendi amando e desejando, eu lancei esse último, que é uma pesquisa muito mais longa, assim, e é um gesto muito mais barrigudo de não dar conta, mas de, com certeza, pensar o meu corpo em direção aos outros, mas pensar o corpo a partir de uma série de coisas que não a norma, assim. E aí, a partir daí, a gente pode super conversar para qualquer um desses lados, porque o livro, como eu disse, é muito longo, então ele trata realmente de vários corpos, assim. E aí, quero muito ouvir as perguntas da Fernanda. Enfim, um prazer enorme essa pesquisa. Fico muito feliz, porque sei o quanto que é importante uma pesquisa dessa, né, do desejo não normativo na poesia, e o quanto isso é recente. Eu posso falar disso também, que eu acho importante. Mas vamos para essas perguntas que eu quero te ouvir. Obrigada por essa explanação sua, que deixa as coisas muito claras, né? Enfim, eu queria começar um pouco nessa vinculação com a Ana C, até porque é o mote desse grupo no qual esse encontro se dá, né? Então, eu penso o seguinte, principalmente nesses 2 livros que você publicou pela Urutau, quando a gente pensa em referência, no primeiro livro, para mim, é Drummond com Virilha. Eu mandei para todo mundo que estava naquela lista alguns poemas selecionados, divididos por livro. Então, Virilha está no PDF Em Que Pensaria 2016, que é uma conversa, uma reescrita do Quadrilha do Drummond. Já nesse outro livro mais recente, no Aos Outros Só Tiro Meu Corpo, eu percebi 3 poetas nomeadas. Uma delas é Ana Cristina César, a outra é Adelaide Ivanova e Angélica Freitas. Então, e seguindo a trilha de Ana Cristina, uma coisa que a minha orientadora do mestrado agora, Célia Pedrosa, ela que na verdade me chamou a atenção para isso, que o título do seu livro evoca o A Teus Pés, né? De alguma maneira. É um corpo atirado a outro corpo. É uma relação com o outro que passa por esse movimento. E tem 2 poemas, tem mais até, mas foram esses 2 que eu trouxe semana passada para ilustrar isso, que é o primeiro poema do livro, Vocês, e um outro que se chama Olha, cujo último verso dá nome a esse encontro. Que eu acho que são poemas que têm esse direcionamento para o leitor, para esse outro, né? Para onde o poema vai viver depois que ele sai no livro. Então, a minha pergunta vai mais ou menos em direção a qual é a sua relação com Ana Cristina César e a poesia da Ana Cristina César e o pensamento do poema enquanto essa transitividade para o outro, assim. Isso aparece de alguma maneira para você?
Eu sou uma poeta muito pouco de citação. Talvez até... Não diria que pouco leitores. Eu leio basicamente poesia. Mas eu, por exemplo, Ana Cristina César foi uma poeta que eu li na faculdade, peguei assim para ler, e levei o susto que todo mundo leva e fechei, assim. E fechei mesmo, tipo, não abri mais. Isso tem bastantes anos, assim. Porque existe também uma certa tradição desse evocar, da Ana C abrir um movimento, né? E aí, a partir daí, existe essa trajetória pós Ana C. E aí, talvez te respondendo e talvez te decepcionando, eu diria que, não só para mim, mas como para minha geração, que você faz parte, mas enfim, essa geração de poetas, e aí citando uma coisa que eu achei muito especial que você estava, né? Enfim, para quem não estava, existiu um evento na Blux há alguns anos atrás, 3 anos atrás, que se chamava Queridas Poetas Lésbicas. E aí era eu, a Angélica e a Dara Bandeira. E achei muito importante que você estava lá, enfim, porque acho que ali era ainda uma novidade, ainda é uma novidade, né? Mas ali era quase que um primeiro encontro, podendo falar, né? Assim, uma livraria, num espaço, enfim, institucional. E aí, diria que se a Ana C abriu porque a Ana C, ela abre buraco, na real, né? A Ana C, ela deixa só lacuna para você ficar maluca, assim. Para mim, é o que ela fez. E aí, a partir daí, cada um fez o que pôde com a própria vida. Só que eu centraria um pouco mais, para ser honesta, assim, o movimento que a Angélica fez mais recentemente, assim, que foi em 2013, eu acho, que ela lança Um Útero do Tamanho de um Punho, que é um livro antes e depois, assim, para as poetas mulheres que estavam ali se virando para se entender enquanto poeta, o que diz, o que não diz, porque a gente nunca teve esse lugar e tudo isso. A Angélica também é uma poeta sapatão, lança esse livro, que é um gesto, e aí é muito lindo de pensar que, ainda que tenha uma menção à lesbiandade, né? Tem um personagem lésbico no livro, mas é um livro que, para mim, só poderia ser escrito por uma poeta lésbica, sabe? É um nível de deboche, de autorização, de pé na porta, assim. E é um gesto, que é uma escrita sapatão, com certeza, e ainda que não seja esse o tema, né? O tema vai para outras coisas. E aí, a partir da Angélica, sinto que autorizou muita gente a falar, tá, o que eu quero escrever, né? E não, assim, ficar repetindo, ficar pensando essa tradição de homens que falam sobre fantasmas, que não se nomeiam, que não precisam dizer que falam o homem, a guerra, e tananã. Como é que a gente pode colocar esse corpo que não está nesse lugar, colocar esse corpo num poema, né? Assim, e aí, isso vai para vários lugares. Por exemplo, para mim, o gesto de reescrever Drummond não é nunca dizer que o poema do Drummond não serve. Imagina, Drummond é um mestre de todo mundo, né? Mas o poema do Drummond é o poema mais heterossexual do mundo, né? João amava Maria, que amava fulano, é sempre um casal hétero perdido, né? Tipo, um amava o outro, amava o outro, amava o outro. E aí eu um dia pensei em transformar isso num poema trans, né? Que é o Virilha. Colocar a questão em outro lugar, que é João era Maria, que era e que não era ninguém. E aí, para mim, esse gesto de deslocamento é quase é uma rasura mesmo, é dizer, o nosso tempo a gente precisa desses corpos no poema, sabe? Porque escrever é pensar o quanto que isso ajuda a menos gente morrer, assim, sabe? Dar nome aos bois, a menos gente morrer, isso com certeza. E assim, isso tem um preço que se paga, claro, porque você vira, né, uma poeta sapatão, você vira um nicho e tudo isso. Eu sei o quanto eu perco e o quanto eu ganho com isso. E o quanto eu ganho é isso, é tipo, sem nenhuma pretensão, saber que quanto mais essas palavras são ditas e essas pessoas começam a ocupar a literatura, menos gente pensa em se matar no interior do Brasil, sabe? Assim. Então, os desejos vão meio por aí, assim. Esse livro último eu dedico a Kelly da Silva, que é uma travesti, uma pessoa que eu não conheci, uma travesti que
foi morta com requinte de crueldade de ter o seu coração extirpado. Assim. Um homem chegou, matou ela, pegou o coração dela físico e colocou no armário. Quer dizer, isso é a vida, né? Isso é a vida dessa travesti que morreu. E isso é uma metáfora, assim, horrível para dizer. Esses corpos não estão autorizados a amar, a sentir, a desejar. E aí, bom, voltando para a Angélica, por exemplo, nesse dia a gente nomeou algumas coisas e foi interessante pensar, né? Assim, para mim sempre foi muito importante o desejo, porque foi uma coisa que me foi negada, né? Primeiro com a heteronorma, depois eu tive um tempo que eu fui assexuada, e isso é muito claro, quanto isso era um apagamento, né? Uma não possibilidade naquela época, que tem muito pouco tempo ainda. Então, eu aprendi o desejo com a própria vida, assim, com as ferramentas que eu tinha ali elaborando no corpo e escrevendo. Então, isso tudo não foi dado mesmo, assim, a nenhuma de nós, sabe? Então, por isso ele é não normativo, né? Porque a gente teve que inventar, e tem que inventar até hoje. Continua inventando. E aí, para mim, o lugar do desejo sexual, do sexo, é uma questão zona na minha vida e na minha poesia, assim. E isso passa por eu ser um corpo branco, com certeza. Porque, por exemplo, nesse dia Dara Bandeira, que é uma escritora negra, falou: muito curioso te ouvir, Bel, porque para mim é quase que o oposto, né? Eu sendo negra, na minha experiência, vejo um pouco mais a sexualização do meu corpo, a fetichização do meu corpo nesse lugar do desejo, e para mim o que é negado é o amor. Então, para mim é muito revolucionário e preciso falar sobre o amor de uma mulher preta. E as duas sendo lésbicas, né? Essa diferença de tema, assim, ainda que desejo e amor sejam coisas que, se tudo der certo, estão juntas. Se tudo não der também, joia. Então, eu acho que a tradição, na verdade, é um movimento coletivo. E aí, voltando a Ana C, né? Porque isso, interrompi a Ana C na minha cabeça e aí fui avançando com as minhas coisas. E aí a Angélica, voltando nela, gravou um vídeo uma vez, a convite de uma palestra que eu ia dar. Eles fizeram uma surpresa e chamaram um autor maravilhoso que você ame, para falar sobre o seu trabalho. E ainda era esse primeiro trabalho, ainda era esse que pensaria. E aí chamaram a Angélica para gravar uma entrevista em vídeo falando desse livro. E aí foi uma das coisas mais bonitas da minha vida, porque a Angélica estava emocionada, estava dizendo uma frase que não é só boa porque é um elogio, né, assim, para quem ama nascer. Ela disse que esse poema, que é uma mulher, para amar uma mulher é preciso cortar as unhas, não lembro como ela disse, deve ter dito muito melhor, mas fez essa ligação entre eu e a Nascer no sentido de tempo, né, dizendo, esse foi o poema que a Nascer não escreveu, tipo, como quem diz, esse poema naquela época não podia ser feito, se pudesse estar nessa linhagem, sabe, assim. Isso, na verdade, não é um elogio ao meu poema só, isso é um elogio ao nosso tempo, né? Assim, o que a gente construiu coletivamente nesse tempo, o que a gente foi avançando, assim. E, com certeza eu só consigo escrever esses livros e você só consegue fazer essa pesquisa porque existe um movimento coletivo das sapatões e, enfim, de outros aliados, mas principalmente das sapatão, né? Porque existe um apagamento imenso, que a gente sabe. Um movimento muito coletivo, assim. Esse livro não existe sozinho, esse livro faz parte de uma marcha, assim, sabe? E aí, o quanto se alia a Ana C, eu vou preferir que você me conte, sabe? Assim. Que ótimo. Não, mesmo, porque eu já fiquei chocada com o que você me mandou, né? A ligação dos poemas do quarto. Eu nunca tinha pensado nisso, claro, assim. E é maravilhoso, assim. Acho que a crítica está aí para isso mesmo, né? Fazer a gente perceber o que a gente não sabe mesmo sobre o próprio trabalho. Assim. Te respondo? Sim, foi ótimo. Na verdade, você já adiantou algumas questões que eu vinha me perguntando. E muito bom ouvir você falar. Assim, bom saber que você gostou também do que eu ando pensando sobre. E em algum momento eu vou te responder, assim, qual é a ressonância. Mas... Então, aproveitando o ensejo e que você já falou sobre essa questão sapatão, eu vou fazer a minha outra pergunta, assim. Eu acho que... Faz que a gente vai. Na mesma época
falando sobre os nossos tempos também, em que Ana C escrevia as coisas que ela escrevia, já existiam outras mulheres em outros lugares do mundo, mulheres sapatão principalmente, escrevendo e pensando e assumindo esse lugar. Uma referência muito forte para mim é Audre Lorde, desde que eu conheci, porque a potência do pensamento e como ela traz isso para a vida dela, de fato, é maravilhoso. Então, eu tinha pensado em trazer várias referências aqui, mas a questão mais simples, vamos dizer assim, na esteira dessas outras poetas que já estavam se dizendo, se marcando como negras, como sapatão, como operárias ou como feministas, qualquer que seja o marcador, qual é o ganho que você tem para dizer? Porque a perda, de alguma maneira, eu acho que qualquer sapatão ou qualquer pessoa que fuja da norma de alguma maneira, ela pressupõe as perdas. Mas quais são os ganhos que você acha em assumir, em marcar? Eu sou uma poeta sapatão. Tá, ótimo. Inclusive, foi muito engraçado que nesse dia eu estava indo para lá com a minha mãe, ela estava indo ver, e ela me disse: minha filha, mas por que não é só Queridas Poetas? Por que precisa desse nome, assim? E ela, tudo numa boaça, deu C, enfim, não era nem essa questão. Mas por que essa marca, né? E eu acho que a resposta tem a ver, inclusive, assim, no meu caso, né? Posso dizer do meu caso. Inclusive dizer do lugar que eu ocupo, né? Assim, eu tô no Sudeste, sou uma poeta branca de classe média, feminista e lésbica. Meus marcadores são esses, e jovem, né? Então, já tenho a coragem de um jovem. Pretendo continuar a ter, mas enfim. Acho que é isso, assim. Quanto mais marcadores, quanto mais distante do centro, quanto mais dificuldades, precarização e etc., mais difícil é assumir esses lugares, né? A gente sabe disso. O risco de morte é maior, portanto, enfim, ser sapatão de favela, né? Tudo isso, assim. Eu tenho amigas que são sapatão de favela, outra realidade, assim. E aí é pensar, eu acho que para além desse serviço de nomear as coisas, porque isso é um problema também para a gente, né? Assim, por isso que esse livro, para mim, ele é muito importante, novo, porque, para mim, ele não é um livro de sapatão, sabe? Um livro com poemas sapatão, falando, sou sapatão, o livro é esse. Porque se fosse, estava lindo também. Assim, tá certíssimo, inclusive, encorajo muitas amigas a fazerem isso, quando elas escrevem esses poemas. Porque, inclusive, eu acho que uma coisa muito importante, e é um problema da representatividade, que eu venho sentindo há bastante tempo, é esse, né? Quando me chamam para uma mesa com aquela cota lésbica, vamos chamar uma lésbica para falar. E aí eu me vejo nesse problema enorme, que eu tenho que representar milhares de pessoas que eu, inclusive, nem conheço, menos ainda sei das relações, como se dão. Se é uma não norma, é mais difícil ainda, porque cada um se relaciona mesmo de um jeito, assim, tanto do amor quanto no desejo. Eu não tenho como e nem quero falar por ninguém, sabe? Assim, eu sou uma pessoa com uma experiência. Então, esse livro foi eu dizendo, a minha experiência é essa, ela é muito particular, sabe? Eu sou uma mulher cis, por exemplo, tenho buceta, isso aparece no livro, poderia ser uma sapatão trans. Entende? Passam por esses lugares, assim. Ao mesmo tempo, tem questionamento de gênero. O livro, ele vai por aí também, né? Que é, beleza, o mundo diz que eu sou mulher, não aceito, não quero ser. Não quero ser no sentido heterossexual, né? Não quero criar família, isso tudo essas questões da tradição, né? Você nasce mulher, você ganha tradições, né? Você precisa ter um marido, você precisa casar, você precisa ter filhos, você precisa menstruar, você precisa tudo isso. E aí parece que a gente fica tendo que lutar com essas coisas, e assim, não são os meus temas, não são mesmo, nunca foram, desde pequena, quando eu nem sabia que existia lésbica, não queria casar, não queria ter filho. Então, assim, rejeitar essa tradição já é uma aposta num não sei, né? Num grande não sei.
E aí, mulher cada vez mais foi menos me cabendo também, assim, porque ainda mulher é um signo aberto, né? Assim, não existe o que é mulher, mas existe um pouco o que é entendido como mulher, que geralmente é um lugar de opressão, né? Um lugar que te colocam para você ganhar menos, etc, etc. E não só por isso, assim, pouca identificação mesmo, assim. Acho que o que a literatura feminina, feminista, etc, de mulheres, né? Atualmente, a coisa mais importante tem sido feita, é o que eu mais leio, é o que mais me interessa, etc. E ainda assim, não me identifico com a maioria. Eu acho ótimo, porque também não estou aqui para me identificar com ninguém, sabe? Eu acho lindo esse movimento de entender essas diferenças, sabe? E para mim, o que eu mais aposto na vida é a diferença, assim. É a diferença entre coisas realmente aparentemente iguais, sabe? Tipo, eu tenho um trabalho diário que é usar meia diferente, né? Eu uso um par, sei lá, verde e o outro amarelo. E aí todo mundo acha uma graça, fala, ai, que barato, que legal, que divertido, que nananã. Mas isso para mim é um trabalho real, assim, de dizer, entre coisas que aparentemente foram feitas e são para serem iguais, existe uma diferença. O meu pé esquerdo não é igual ao pé direito, entendeu? Assim como eu e meu outro sapatão não somos iguais, não falamos das mesmas coisas, e para isso é preciso que várias falem, né, por si, vários livros sejam publicados. E aí isso é um movimento, de novo, coletivo, né, de ir empurrando, assim. A Urutau, por exemplo, é uma editora totalmente independente, sem lucro, um rolê muito guerrilha, assim, mas que são muito atentos a esses recortes, assim. Existe chamada para pessoas trans, um bando de sapatão agora está lançando livro por lá, sabe? E aí, e aí é isso, né? Assim, é marcar não para se resumir. Tô querendo fechar minha cabeça que ela foi longe, né? Mas assim, não é para se apaziguar, né? Dizer, eu sou sapatão, então faço parte dessa comunidade, posso dormir em paz. Não, primeiro assim, para a gente é muito importante fazer parte de uma comunidade, porque a gente sempre ficou meio sem lugar, sabe? Assim, nosso lugar nunca pôde ser dito, a gente demorou para descobrir, todo mundo se encalacrou com as próprias pernas. E aí, pô, que alívio, né? Olhar em volta, tipo, ocupa sapatão, a Cinelândia lotada, sabe? Você olhar e ver as diferenças e ainda assim falar, porra, estamos juntos, sabe? Assim, isso é muito importante. E eu queria que isso fosse sentido com o livro, assim. Recebi coisas assim de gente que flerta com os meus poemas, sabe? Que manda para fulana, para dar em cima. Eu acho isso barato, assim. Se puderem usar meus poemas para transar, imagina, meu sonho. Muito bom. Mas também e avante, assim, né? Assim, tem um poema que cruza o livro que se chama Dados. Aí começa dados 1, aí pula, aí vem dados 2, 3, tem 6 ou 7, não sei mais. E, na verdade, essa brincadeira com vou aqui fazer uma autobiografia que não aponta para nenhuma direção palpável, assim, dizer sou isso, sou aquilo. Ele vai desconstruindo as coisas, vai dizendo o que não é, o que é, e no final termina dizendo que eu sou um leão, entendeu? Para mim é essa a direção, assim, é dizer, dizer, dizer até que menos gente morra, até que a gente não precise dizer, porque o que eu quero é que a gente não precise dizer. Isso é o que eu quero, assim, que a gente pare de ter que ficar levantando, pedindo. Cara, quando eu vejo pessoas falando, tipo, vidas negras importam, gente, assim, é claro que eu, branco, isso bate ainda mais leve, mas, assim, ainda assim tipo, a gente chegou num nível de surrealidade, né? Assim, é claro que as vidas importam, né? É claro que as pessoas não devem morrer porque são o que são, ou querem ser o que são. Também não acredito em essência, no sentido, né? Nasci sapatão, sei lá, sou isso, sou... A gente vai sendo, assim, né? Tem uma frase que eu acho muito linda de um amigo que é transição é sempre. E eu aposto muito nesse lugar, assim. E Sapatão é um lugar que me acolheu muito bem, porque abrange esse corpo que está recusando o lugar que te botaram e que está realmente negando fazer parte desse esquema, assim, está querendo construir outro mundo, assim, e a gente sabe que a gente constrói outro mundo, sabe? E por isso mesmo que a gente ameaça tanto, ou é apagada do tipo, nem existe, né? Assim, elas nem transam, elas nem. Imagina. Até dentro da nossa comunidade, grande comunidade LGBTQIA, sabemos que a nossa letra é apenas um apêndice, né? A gente tem muito menos espaço do que as gays brancas, etc, etc, etc. Mas é isso, eu acho que a importância da palavra é essa, porque, inclusive, ela vem de um lugar de luta, de dizer... A gente era xingada disso, né? A gente lembra disso. A gente era xingada e você ouvia e falava, nossa, nem entendi. Aí depois você entendia, aí você falava, ih, que merda, vou falar mais doce, sei lá, né? Tipo, eu lembro dessas frases da infância, assim, que você falava...
Ih, então a Bel é grossa, a Bel é... E aí, hoje em dia, fazer essa virada que eu acho muito bonita, de falar, pô, que maneiro, inclusive, eu acho ótimo, sabe, assim. Então, acho que a importância da palavra é um pouco por aí, assim, criar algum sossego, sabe, assim, criar algum pertencimento possível nesse mundo doido mesmo. E nesse sentido da falta de representação na própria sigla, e voltando um pouquinho para a Nascer, você entende a Nascer como uma referência LGBTQIA+, tudo aberto, assim, que não dá para dizer que é uma referência lésbica, mas para você é uma referência LGBT? Esse lugar, ele é muito curioso, né? Acho que a Carol Almeida faz isso muito bem que tá na sua referência até, né, que eu vi. Ela, não sei se vocês todos leram, mas ela publicou no Suplemento Pernambucano uma matéria falando sobre heteronormatividade, qual é o nome? Compulsória, existência lésbica e crítica literária. E aí ela vai citar esse caso da Flip, em que apresentaram a Ana C de todos os modos possíveis, inclusive não apresentando, falando só homens brancos falando sobre eles mesmos, fingindo que estavam falando da Ana C, mas que em nenhum momento falaram sobre a sexualidade dessa mulher, né? E eu acho que, claro, não cabe a mim nem a ninguém dizer que ela era lésbica, porque eu acho muito provavelmente que ela era bi, enfim, se ela quisesse se identificar, e aí são perguntas que não cabem porque é outro tempo também, enfim, não tinha essa reivindicação, mas com certeza ela era uma mulher que passou por experiências de amar outras mulheres. Isso é um fato. Inclusive tem, eu acho que um diário em que ela fala sobre... Um diário não, umas cartas que ela faz para Elo Buarque, se eu não me engano. Tem que até achar esse material. Que ela fala bastante disso, assim. E aí, sim, né? Não é porque ela não conseguiu levantar essa bandeira que a gente não vai ler ela dessa forma, assim, né? A gente não tem como apagar isso. E isso, inclusive, é o que eu estava falando sobre a Angélica, né? A forma que essa mulher escrevia não é uma mulher que estava ali de bobeira, né? Tipo, são poemas muito... Inclusive, o erotismo dela é muito sofisticado, assim, né? Assim, passa por uma elaboração muito profunda. E aí, daí sim, uma referência com certeza, sabe? E, enfim, eu adoraria que alguém fizesse uma mesa que pudesse tratar desse assunto, você no futuro, que eu vou esperar, para a gente ouvir essa leitura da Ana C, né? Que ainda não houve no mundo. Qual leitura? Essa leitura a partir da sexualidade dela, assim. Ah, tá. Eu conheço umas namoradas da Ana C. Eu ouvi histórias também, né? Todo mundo sabe. Mas então, a Ana C, ela não tinha essa reivindicação nem da questão feminista, né? Ela tinha uma outra maneira de fazer essa política, porque eu acho que é isso que é interessante, cada poeta monta a sua estratégia política, né? Então ela era aquela meio sereia de papel, né? E fazia esse jogo de encantamento com o leitor, e ao mesmo tempo trapaceava com esse leitor, né? Porque é um leitor exatamente do senso comum que esperava uma determinada coisa da mulher, de uma poeta mulher, e ela enfeitiçava, achando, né? Dando para esse leitor aquilo que ele esperava e ela puxava o tapete, né? Então é uma estratégia interessante. É, e e você tem também muita clareza da sua estratégia, né? O que você quer com a sua política, a partir de questões do contemporâneo, né? Então, isso é muito interessante. E aí eu queria te perguntar, puxando um pouquinho para o seu trabalho como artista visual, e a questão do espaço, que eu acho
um barato, digamos assim, pegando uma gíria da época da Ana C, um barato é essa questão do espaço, né? O flyerzinho, né, que tem o verso seu, que é você encarando esse leitor, né? Por isso que também, né, Fernanda, a gente pensou na Ana C, Sim, porque a Ana ela tem essa interlocução com esse leitor, né? E você exige do leitor que ele te olhe como sapatão, né? Que ele te olhe dentro de uma sexualidade que você escolheu assumir, né? Criticando também a linguagem do senso comum, que sempre impede essa declaração, né? Essa afirmação, digamos assim, porque a norma, né, da linguagem ela quer absorver tudo, e eu acho que esse gesto do poeta, né, é um gesto de irritar essa linguagem corrente, né? Então, eu acho que esse seu momento é um momento desse gesto mais de outra maneira, digamos assim. Eu não vou fazer a comparação com a Ana C. E ela tem plena consciência disso, porque ela traz nos ensaios dela as outras poetas que estão falando do corpo de maneira um pouco radical, porque ela traduziu o relatório Wright, né, sobre a sexualidade das mulheres. É, mas ela não quer fazer aquilo, porque ela tinha outras questões. E também aquilo já estava sendo feito e ela queria enervar de outra maneira, né? Então é interessante isso, né? Como o poeta também está respondendo, né, à sua época e as questões da comunidade de leitores, né? Porque é inevitável é, a gente entender que essa nova geração, apesar de todos os retrocessos, né, como a Elô diz que as ondas feministas elas têm que continuar vindo, porque tem sempre a maré que puxa para o retrocesso, então a gente vive num mundo muito louco, né? Tem uma loucura de um retrocesso absurdo, e por outro lado eu vejo é, essa nova geração, né? Você é a geração do meu filho também nasceu em 92. É uma outra liberdade, né? É uma outra possibilidade de, inclusive, de não identificar, experimentar várias possibilidades de sexualidade, né? E eu acho isso E a minha já é uma geração que já está mais meio madura, antiga, assim, porque a geração nova, ela tá muito assim, ó, mais fluida, fiquem aí com as palavras de vocês, muito imagina, eu vou mais só fluida. fazer as coisas aqui. Hã? Eu fico chocado também já, né? Eu também. Acho muito lindo, acho que é isso aí. É. Mas sobre o espaço, ótima pergunta, porque é uma coisa que me Espaço em interessa relação muito, com o assim. outro, né? Essa questão Sim. com os objetos, com o mundo, né? A minha primeira namorada, casamento, ela era dramaturga e atriz, né? Então eu nunca tinha tido muita tradição de teatro, assim, ia pouquíssimo, enfim. E aí comecei a ir muito e ver muito de perto, assim, esse mundo, né? E fiquei muito fascinada, assim, achei o melhor problema, na real. Fiquei assim, a gente fica aqui escrevendo poema que é fácil, né? Porque você está protegido na sua casa, você não tem que colocar isso no espaço, você não tem que lidar com os corpos, você tem que apenas escrever e dar trabalho para os outros. E eu fiquei achando lindo pensar, porra, vamos ter esse trabalho, né? Assim, porque é isso, um texto no teatro pode ser dirigido de 500 mil maneiras, inclusive sem corpos, né? Assim, uma pira infinita. E aí fiquei muito fascinada por teatro, comecei a escrever umas cenas e apresentar, e aí escrevi finalmente uma peça, que foi um problemaço, assim, né? Dificuldades de toda ordem, mas por isso muito importante. E inclusive alguns textos dessa peça entram no livro, assim, né? Foram deslocados, são os textos do buraco e tal, são os textos mais poéticos da peça. Porque é isso, a peça também não pode ser um poema, senão ninguém acompanha, né? As pessoas ficam de saco cheio. A peça tem que lidar com duas pessoas num espaço Uhum. se entrecruzando, assim. E aí eu sinto que isso rolou uma divisão, assim, na minha poesia, que foi para essa necessidade de ocupar um livro enquanto um espaço e aí convidar frontalmente o leitor a estar ali, assim, sabe?
se eu não vou tirar o meu da reta, também não tiro o seu, tipo, não afrontosamente, mas também, talvez, mas assim, dizendo, vamos estar aqui junto, né? Assim, isso é um espaço, eu estou aqui, e aí é lindo, porque não sou eu, não preciso do meu corpo, você não é me olhar também, eu, né, Maria Isabel, esse corpo com essas mãos, é olhar isso que você está pensando que sou eu, que é, enfim, né, uma voz num livro, por acaso tem uma foto, mas também não poderia não ter, né? Uhum. Mas de dizer que tem esse sentido, claro, que você colocou muito bem, de visibilidade, né? De, assim, de forçar a me olhar, mas também tem esse sentido de que, para mim, foi muito importante e bom de entender que eu queria fazer, que era um pouco entender esse livro como um teatro, no sentido de dividir ele em atos, por exemplo. Para mim, ele é dividido em 4 partes, né? Para mim, são 4 atos. E a rua é muito barulhenta. São 4 atos, e desde o começo, com esse poema que Fernanda trouxe, né, que abre o livro, pergunta, vocês que não me chupam podem me ler? Para mim, ele está dizendo assim, durante todo o livro, eu vou para os lugares que eu quero, depois eu volto e falo, ainda estou aqui, você ainda está aí? Sabe? Você tem que estar aí. E aí, no meio do livro, exatamente, propositalmente, que abre o capítulo na precisão do aprumo, eu coloco uma possibilidade de experiência, dizendo, bom, o que vamos fazer com esse lugar? E aí tem uma série de jogos que eu proponho, do tipo, proponho que o leitor deixe os braços num canto, falo, deixa os braços naquele canto, a gente não vai precisar aplaudir, nem entender nada agora, nem alcançar nada. O que a gente pode fazer? Aí invento uma temperatura, falo, pronto, a gente está suando, ou seja, você está aí, eu estou aqui. Proponho da gente chorar junto, depois proponho da gente dormir. E aí fico nessa, né? Tipo, brincando com isso. Tipo, é melhor dormir sem os braços, né? Quer dizer, você já tirou os braços, eu tô confiando que você já tirou. E aí, para mim, é isso. É esse jogo de dizer, estou falando com você, seja lá quem você for, seja lá quem eu for, tirar até da identidade, né? Assim, seja lá quem formos, assim, estamos aqui e, portanto, vamos estar aqui mesmo. E eu tô falando com você, sabe? Assim, que é um pouco a proposta do título, né? Assim, aos outros só tiro meu corpo, é isso, é de falar, quero chegar em você, não quero ficar aqui do alto do meu castelo inventando coisas bonitas para que tudo certo também. Óbvio, leio esses livros e amo, claro. Mas não quero nesse momento fazer isso, assim, sabe? Eu quero presentificar, porque corpo para mim é presença, é encontro. O seu encontro a gente marcou porque você comprou esse livro, entendeu? E aí é muito lindo, porque, enfim, é uma grande surpresa esse livro. Eu comprei para vender, né? Para revender e ganhar algum dinheirinho em cima. E eu enviei esse livro para o Brasil inteiro, assim, para tipo, todos os estados eu enviei. E eu fiquei muito surpresa com isso, assim, né? O quanto que a internet facilitou porque a gente ainda não é, né, não é conhecida, a gente ainda tem leitores muito fechados no circuito, etc. E aí, com esse livro, eu sinto que eu consegui falar com outras pessoas que têm outras referências, que talvez tenham odiado o livro, não sei, vai saber. Mas algumas me escrevem e é muito lindo de pensar, estou realmente chegando em outros corpos, né? Assim, e aí, por isso, o encontro desse livro, né, que eu estou aqui pedindo, e você vai estar ali, são encontros... Eu sinto daqui um pouco o quanto que são encontros melhores, né? São encontros que me deixam muito feliz, assim, de pensar que estou me encontrando mesmo com a diferença, assim. Ainda que, claro, muito pouco, não é que eu vendi milhões para todo o Brasil, né? Mas cheguei onde não esperava, assim, nesse sentido de distância, sabe? Assim, de sotaque, sei lá como é que leram com o próprio sotaque, que não é carioca. Enfim, todas essas piras da presentificação possível a partir de uma coisa que geralmente é meio morta, né? Assim, é um livro impresso, eternizado, sabe? Queria dar tentar acordar isso, assim, acho que é por aí. Só alguém quer fazer alguma pergunta para Isabel? Você poderia falar de algumas poetas que você lê atualmente? Essa é uma boa dica, né? Mas isso é sempre delicado, porque a gente sempre esquece as pessoas e depois fica... Não, fala o que você leu esse mês, por exemplo, mês passado, que aí não tem problema. Vou dar dicas pontuais, pronto. Então, li o livro que está para sair da Cecília Floresta, para começar ainda nesse assunto,
que é um livro totalmente sapatão, muito maravilhoso, muito gostoso, assim, que se chama Panaceia. E tá à venda na internet, enfim, é só entrar na pré-venda e comprar. Li um livro de uma bicha vietnamita chamada Ocean Vuong, não sei se vocês conhecem, vou procurar ele aqui, mas é um livro que eu fiquei, assim, em torno de um mês dentro dele, porque é um livro grosso também, assim, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, assim. Mesmo. Queria muito que todo mundo lesse esse livro, sabe? Vou achar ele aqui para mostrar a capa. Pior que eu não vou. É esse aqui, ó. Qual é o nome do poeta que estão querendo saber? Tá. Ocean. Que nome máximo. Ocean Vuong. Vuong, né? Vuong. Chama Céu Noturno Crivado de Balas. Incrível. E é vietnamita. É. Traduzido do vietnamita. E tem na Travessa, enfim, super fácil de achar. Eu acho que essa é uma editora de Minas Gerais, não é? Pior é que eu nem vi a editora. É. Editora Aine. Porque eu tenho um livro que é parecido com esse. Já. É bonito, né? Porque ele vem todo. É muito lindo. Eu adoro essa questão. E aí, acho que o último que eu posso dizer é um livro da Eileen Miles, sabem? Se chama Por Qual Árvore Espero. Qual árvore? Por Qual Árvore Espero. Da Eileen Miles, que é uma sapatona também viva, que escreve, na verdade, ficção, romance e tal, e aí tem uns poemas que foram traduzidos pela Jabuticaba. É um livro fininho, assim. Muito lindo, muito importante. Você me desculpe, você pode repetir por qual? Por qual árvore espero? Esperar. Tá. Que eu estou escrevendo o título, Panaceia, por qual árvore espero. Mais alguma? Eu acho que é isso, que eu li, assim, até porque pandemia eu tô, enfim, com dificuldade de imagem, não tô conseguindo, assim. É horrível, né? Não sei vocês, eu tô meio sem conseguir ver coisas e ler, sabe? Uhum. E, Isabel, você podia ler uns poemas pra gente, né? Eu queria saber. Tem a Alexandra que quer fazer uma pergunta. Ótimo. Por favor. É engraçado que a gente não vê as pessoas, né? Vou tentar. Ai, deixa eu ver aqui. Tava tentando ligar o som, acho que consegui. Maria, primeiro, assim, queria contar um pouco da minha experiência com o seu livro, né? Eu sou cearense, assim, e estudei no interior de Minas e faz uns 2 anos que moro no Rio. E para mim foi um grande encontro, assim, o seu livro, assim, né? Teve um movimento antes que eu estava frequentando os slams, assim, mas eu acho que talvez eu lembro um livro de adolescência, assim, da Regina Del Forest, que eu acho que foi meu primeiro livro sapatão, assim. Mas eu acho que talvez o seu tenha sido o primeiro, assim, de poesia, assim, tão abertamente, assim. E foi muito bom. Eu sou formada em letras, né? E estou fazendo mestrado em literatura na UF também. E aí, o que eu queria perguntar, na verdade, era um pouco assim, primeiro uma primeira coisa assim de como você falou muito assim do escrever para impedir a morte, né? E aí, e também linkei assim que você tinha falado que o seu primeiro livro tinha sido sobre depressão, né? E se talvez essa sua primeira escrita foi para impedir talvez alguma morte sua, né? Assim, não tão fisicamente assim, né? Mas o que é a morte subjetiva também, né? E aí pensei isso, assim, para você falar um pouco sobre esse processo, porque é um processo que as escritoras, né, principalmente, tipo assim, escritoras, pesquisadoras negras têm falado muito, assim, dessa escrita que mantém a vida, né, porque você questiona e você escreve a história de uma outra forma, né? Então, o que você pensa sobre isso, assim,
E aí a segunda é mais uma tietagem, assim, para perguntar dentro do que você vê, assim, nessa coisa da importância dessa sua escrita, assim, se você escutou algum relato, né? Assim, dessa coisa da descoberta, talvez, mas também, assim, de impressões de pessoas que se consideram heterossexuais sobre o seu livro, né? Porque eu, ultimamente, um dia desse consegui foi a minha primeira publicação, assim, e aí era um conto sapatão, e aí fui contar pra minha mãe mó feliz, assim, minha mãe pegou e falou assim, mas por que sapatão? E aí eu fiquei ela, eu não quero ouvir uma história sapatão. Aí, mãe, mas eu leio história heterossexual direto, por que a senhora não pode ler uma história sapatão? E aí ficou nisso, assim, aí eu queria saber se você tem alguma história de alguém, de alguma impressão de alguma pessoa hétero que você achou interessante. É isso. Alexandra, me manda esse conto que eu quero ler, pô. Enfim, muito obrigada. Fico muito feliz mesmo de ter chegado aí. Calma, me desconcentrei. São duas perguntas, né? Tá. Vou pela mais fácil, que é a última. Relatos héteros. Bom, eu tenho amigos héteros, né? Amigas. Tenho amigas que são. E é engraçado, assim, eu diria. Porque, em geral, o que eu recebo, em geral mesmo, assim, eu vendi o livro para 3 homens héteros, ponto. Não, no lançamento talvez mais, mas assim, não chegou a 10, sabe? Homens héteros, enfim, não gostam muito de mim. Mas mulheres héteros, sim, assim, né? Tem as amigas, tem algumas, enfim, leem poesias, se interessam. Mas eu acho que eu não recebi. Eu sinto elas um pouco meio não autorizadas a falar, assim, sabe? Como quem diz, não sei se isso é para mim, tipo, ao mesmo tempo amei e tal, mas o amei ele não diz exatamente, não comunica nada muito profundo, né? Teve um homem hétero que é um amigo que a gente mantém no nosso grupo, é um grupo de 20 pessoas e tem a nossa cota homem hétero, que é o Fio, e ele chegou para mim um dia e ele estava apaixonado pelo livro, foi uma coisa que eu não sei o que aconteceu. E a gente nem é tão amigo assim, não era muito por mim, né? E ele me disse isso, ele falou, eu queria muito ser uma mulher lésbica. E eu assim, Felipe, aqui encerramos nosso assunto, entendeu? Calma, você pode amar, fica tranquilo, mas assim, calma. Mas foi um barato, porque assim, caraca, sabe? Tipo, não é possível que as pessoas não consigam ler a partir de outra ótica que não é, não vivo, não sei, não me interessa, né? Assim, isso me pasma, porque é isso, cara, eu li romances héteros a minha vida inteira e, assim, estou exausta, né? Assim, e aí, sobre a morte, isso é um ponto muito importante mesmo, porque nesse primeiro livro eu estava, sei lá, eu tinha 19 anos, estava na faculdade, assim, e aí já tinha vivido a heteronorma, né? Assim, me obriguei a ficar com os caras, tipo, dei uma namorada com um cara, e aí quando a gente começou nesse papo de transar, eu terminei, porque fiquei assim, ó, tipo, não é possível que transar seja isso, sabe? Juro, eu lembro. E aí, enfim, fui viver minha vida e essas coisas começaram a bater, né? Porque é muito doido. Eu já me senti um pouco ET por uma série. Eu era muito rebelde, tudo isso. E aí já me senti um pouco ET, diferente das pessoas que eu convivia naquela época, que era uma escola careta e tal. Qual escola era? Teresiano, pior escola do mundo. E aí, meus pais, assim, deram uma sequelada, enfim. E aí nem podiam pagar, mas pegaram uma bolsa, falaram, vai, Bel, e aí, enfim, passei por tudo isso. Mas, enfim, e aí quando isso tudo bate muito fundo, né? Porque bate sozinho, você não tem como falar, oi, então, eu nem sei o que eu tô sentindo, eu só sinto que eu tô completamente inapta ao mundo, assim, esse mundo me violenta e eu não sei nem dizer por quê, assim, né? Uma falta de palavra mesmo, que a gente tinha, sei lá, 10 anos atrás, nem 10, né? 7, enfim. E aí passei por um processo muito profundo de depressão, que durou uns 2 anos, variando, mas durou com certeza 2 anos, em que eu eu não tinha nem vontade de me matar, por exemplo. Assim, eu dei uma desistida mesmo, assim, de trancar a faculdade, de ficar em casa. E aí, nessa que estava em casa, comecei a escrever pela parede de bobeira, assim, como quem, sei lá, estava ali meio naquele ambiente, o quarto virou o mundo, né? E aí comecei a escrever pela parede, comecei a escrever muito pela parede. Meu pai, que namorava comigo, achou que eu estava enlouquecendo,
ficou preocupado e falou, Bel, vamos reunir esses poemas, não me contou que estava preocupado, mas disse, vamos reunir num livro, vamos publicar de um jeito, tem um amigo que tem uma gráfica, você edita e a gente lança. E aí eu comecei a me ocupar daquilo, né? Tirar da parede, colocar no computador. Eu comecei a editar, que foi super importante também, porque até hoje eu edito livro, né? Eu faço todas as capas que eu fiz. Eu comecei a ser autoproducente, assim, né? Fazer todos os lances em torno dos meus trabalhos. E, enfim, juntei num livro e estava, assim, sem vontade. Estava apenas fazendo alguma coisa. E aí, quando eu lancei, e é um livro desesperado, né? Um livro para não morrer mesmo, assim. Por isso que, inclusive, não quero que leiam, porque é um livro de uma pessoa desesperada, assim. Não sei se cabe, sabe? E aí lancei, foi um dia muito lindo, que eu encontrei muita gente, assim. Tipo, lembrei o que é encontro, sabe? Lembrei o que é olhar para as pessoas, enfim, entregar uma intimidade para as pessoas. E aí, a partir daí, dei um estalo. E aí, por isso que esse livro... Aí passei pelo segundo, e aí por isso que esse último é importante, no sentido de que esse último livro do Aos Outros, ele é uma celebração, entende? Eu não queria ficar dizendo sobre a dificuldade de ser sapatão, sobre a dificuldade da depressão, sabe? A dificuldade de tudo isso, porque inclusive são coisas que eu falo abertamente em palestras, que eu acho importante falar sobre depressão, por exemplo, que muita gente tem, ninguém sabe, ninguém fala. Mas queria um pouco poder celebrar esse desejo, sabe? Não ficar só sobre a lógica da dificuldade, porque para mim foi uma celebração conseguir, assim, foi muito duro. E para todo mundo, né, assim. Então era um livro um pouco de celebrar esse trajeto que começou lá na faculdade, né, assim, lá no começo do começo. E é isso, assim, acho que é por aí. Aí escrever para não morrer é isso, é entender que a gente elabora as coisas e descobre ao mesmo tempo no corpo e na escrita, né? Assim, esses lugares para quem conseguir, poder e querer, se eles estiverem juntos, para mim é uma grande dica, assim, sei lá, conseguir elaborar a vida ao mesmo tempo no corpo e no poema, sabe? Difícil demais, mas enfim, quando for possível, fazer isso, sabe? Porque a vida vira mais poema do que o poema vira vida também, entendeu? Assim, você consegue fazer essa abertura de campo, de caminho, assim. Uhum. Uma espécie de estetizar a vida, assim, né? Uma escrita de si que... Espaço, né? Cria esse espaço que você sai de você, né? Vai para a escrita, né? Sim. Queria fazer uma pergunta barra comentário. Bom, primeiro eu queria te dar parabéns pelo seu trabalho. Tudo bem? Gosto demais. Tenho seus 2 livros, os que não foram renegados. Gosto muito. Eu estava pensando já em perguntar alguma coisa parecido com o que a Alexandra falou a respeito desse possível leitor heterossexual. E também em relação com o poema que abre o segundo livro que você comentou ainda há pouco, e apontou numa leitura diferente do que eu tinha feito, que você disse que seria uma espécie de diálogo com o leitor, como se estivesse perguntando o tempo inteiro, você ainda está aí e tal. Que você fala, né? Vocês que não me chupam podem me ler. E eu fiz uma leitura bem sapatão do poema, assim, para mim você estava perguntando assim, vocês que não transam comigo, né? Vocês que não podem me ler, né? Vocês que não são sapatão podem me ler. E você tinha falado, né, do livro da Angélica Freitas, né, que apesar de a temática lésbica aparecer pouco ali, se percebe que tem poemas que só podiam ter sido escritos por uma sapatão, né? Será que também tem poemas que só podem ser lidos por uma sapatão, nesse sentido? Porque para mim parece que a tua pergunta de abertura abre para esse caminho, né? Claro que qualquer um pode ler, mas talvez certas leituras só possam ser feitas por sapatão. Se você nem quiser responder, tudo bem, Não, pessoal. cara, é maravilhoso isso, sabe por quê? Porque, bom, prazer, oi. Eu acho isso muito fascinante, que a gente realmente não sabe o que chega, né? Isso é muito lindo, porque a gente escreve uma coisa, às vezes nem a gente sabe o que a gente está fazendo, e a pessoa sabe o que ela está lendo, enfim, isso é muito doido quando acontece, porque você se dá conta, você lembra do que você já sabe disso, né? E semana passada aconteceu isso. Alguém publicou esse poema no Instagram, e aí eu repostei, e aí uma sapatão me respondeu com a mesma leitura sua. E eu fiz assim... E claramente não coloquei minha leitura por cima. Eu falei, nossa, que engraçado, não
não tinha pensado nisso. Ela falou, ué, mas eu só pensei nisso. E eu disse, bom, então continua só pensando nisso, porque você sabe, assim, não tenho nenhum interesse de te corrigir de maneira alguma. Eu acho que é uma leitura um pouco essa, né? Do tipo, como quem diz, a leitura dela, na verdade, ainda era diferente da sua, olha aí, que era assim, vocês homens que não que só têm interesse em quem transa, né? Assim, será que vocês podem me dar um pouquinho de atenção aqui? A leitura dela era um pouco aí que é diferente da sua, que é você que não é sapatão, né? A minha vontade era dizer outra coisa. Então, assim, temos um poema em aberto. Mas eu acho, enfim, maravilhoso que abra nessas 3 perguntas, assim. Porque é isso, sei lá, tipo, um poema que eu amo de paixão, que é da Tatiana Nascimento, que é o Paraíso Queer. Não sei se vocês conhecem. Uhum. É, assim, eu acho que deveria ser lido por todo mundo, mas para mim e para vocês, enfim, para quem quer que seja sabatão, bate num lugar que, assim, nunca vai bater ninguém igual, assim. É um lugar que você fala, caralho, é quase que um aleluia da igreja, sabe? Assim, dizer, pode ser bom aqui, você tá aqui, eu também, amanhã não sei, vamos com calma, né? É um poema muito lindo, assim. E aí eu acho que sim, acho que a gente lê sempre a partir da gente, e isso faz com que o livro ganhe outros tamanhos para pessoas que não compartilham essas vivências, né? Mas acho que é isso, acho que seria lindo se todo mundo aprendesse as outras vivências, assim, né? A gente sabe disso. Por exemplo, eu amo muito, eu amo bicha, né? Assim, e tem os poemas bichas que eu amo demais. E são poemas muito específicos sobre o universo bicha que eu acho fascinante, assim. E não é porque é da minha comunidade, entendeu? É porque eu acho um lugar de amor impressionante, assim, sabe? Assim, e não vivo, né? Uhum. O Ocean Vuong tem um poema nesse livro que ele fala assim: amar outro homem é não deixar. Amar outro homem é não deixar ninguém para trás para me perdoar. Eu não quero deixar ninguém para trás. Eu acho isso, assim, coisa mais linda do mundo, assim. E amar outro homem, né? Tá dito, não é outra coisa que não isso, que é um poema de amor bicha, mas eu acho que é aberto para a humanidade, assim. Não que, assim, aberto para a humanidade cancela o que eu disse, que eu nem acredito em humanidade, mas eu posso sentir esse poema, entendeu? Eu posso aplaudir esse poema, pô. Te respondi? Claro. É. Mais alguma pergunta? Fernanda, quer falar alguma Oi. coisa? Eu acho que eu tenho mais uma pergunta. 2 perguntas podem ser uma, assim. A Mazé tinha falado dessa questão com outras artes, com o espaço, enfim. Mas o Aos Outros Só Tiro Meu Corpo, ele tem algumas fotografias também, né? Algumas fotografias com textos. E eu, particularmente, não conseguia pensar, imaginar uma unidade para essas fotos que entram. Então, eu queria saber de você, assim, como que essas artes visuais, talvez, plásticas, não sei, a colagem, a fotografia, como é que ela se relaciona no seu trabalho com a poesia? Então, eu ainda adiciono essa camada de dificuldade à recepção do meu trabalho, que é colocar ele num lugar inespecífico, né? Assim, que no primeiro livro também, né? No primeiro livro são ilustrações, nesse segundo são colagens e interferências visuais. E isso traz uma camada difícil de receber, eu sinto, assim, né? Porque é isso, eu sou poeta e artista visual, mas que na verdade para mim é a mesma coisa, assim. O que eu faço com poesia para mim sabe, uma coisa não existe sem a outra, e o meu trabalho, especialmente com artes visuais, está, porque sou viciada em palavra, está muito ligado à palavra. Então, às vezes é uma série de fotografias, mas que o que me interessa é o título, sabe? A partir do título que você vai entendendo o trabalho. Enfim, e aí nesse livro, as colagens que eu faço e coisas assim, a maior parte tem essa característica de ter algo escrito, né? Assim,
Sim. E aí, por exemplo, tem coisas como, que eu amo essa, que é uma carteira de trabalho. Dá para ver? Tá. Uhum. Eu rasurei inteira. São recomendações, regras de segurança no trabalho, né? E eu, assim, trabalhando fixo, toda fodida, peguei de um colega do financeiro, peguei a carteira dele, xeroquei. E aí fui brincando de entender um sentido contrário no que estava dizendo, né? Porque as regras eram, se cuida, não faz isso, não faz aquilo. E aí, se você apagar algumas palavras, você consegue dizer exatamente o oposto, né? Assim, que começa eu dizendo, né? Porque eu risquei, que é a distração é um dos acidentes de trabalho. Seus olhos não se recuperam depois de perdidos, etc, etc, etc. E aí vai virando, é muito doido, porque realmente, assim, já o texto em si já tinha uma camada de poesia muito doida, que é a camada da vida, né? Assim. E esse tema trabalho também é um tema que eu trabalho um pouco no livro, né? Esse corpo-trabalho, que é um corpo dificílimo, né? Assim, o poema para Adelaide é isso, né? É uma pessoa que chegou do trabalho já sem mão, assim, não consegue nem mais escrever e ela vai errando o teclado. Então, o texto é todo errado, assim, tipo, estou sem mãos, não consigo descrever Adelaide. Porque a gente tem essa conversa de... Enfim, eu e a Adelaide, a gente tem muito essa conversa de relação de trabalho, né? Assim, sempre precário, etc, etc. E aí, a maioria, eu diria que são fotos que eu coleciono da Praça 15, que foi essa primeira mulher também que me levava lá e ela ficava colecionando carta e eu comecei a colecionar foto antiga de pessoas que não existem mais. E aí eu pego as fotos, escaneio, não dá para ver direito, né? Mas essas fotos são meio bizarras, é tipo uma família assistindo a um homem quebrando uma pedra na rua. E aí, a essa cena, que são 3, né? Eu colo, como nas outras também, que é essa ferramenta, que são palavras, sabe, palavra cruzada? Uhum. Palavra cruzada tem sempre o que você tem que dizer, né? O que é o enunciado. E aí eu acho muito maravilhoso tirar essas palavras desse contexto de explicação e misturar elas e fazer elas que nem é o mesmo procedimento da carteira de trabalho, né? Fazer elas virarem poema, quando elas, na verdade, estão só querendo ordenar um gráfico, algumas informações. E aí o procedimento desse livro é basicamente esse, assim, é de rasura, de escrever por cima e de... Ele não são ilustrações do livro, né? Não são coisas em si, assim. E juntar essas palavras que foram feitas para ordenar o mundo e aí desordenar o mundo a partir delas, assim, sabe? É uma pós-escrita, é um procedimento, enfim, usado por uma série de pessoas que eu gosto muito de usar, sabe? Acho que é isso. Então, se não tivermos mais perguntas, eu adoraria que se você pudesse ler alguns poemas. O que você acha, Vocês estão Fernanda? cansadas, gente? Como vocês estão? Tudo certo? Não vejo ninguém, né? Mas, enfim, espero que estejam bem, estejam aí. Não, a gente está ótima, está muito. Vou catar aqui o arquivo da Fernanda para ler o que vocês têm, né? E também é legal você escolher também o que você quiser. Isso também é interessante. Tá. É que eu acho sempre difícil escolher. Então, como você quiser. É... Tá. Vou ler o Por Isso Inventaram os Quartos, que é o que faz parte da pesquisa da Fernanda, e depois vou ler algum outro. Por Isso Inventaram os Quartos foi um poema que eu fiz por uma chamada de uma zine sapatão, quem quiser procurar. Eu acho que não vende mais, mas talvez tenha PDF rolando. Se chama Que os dedos atravessem a cidade, que os dedos perfurem o matadouro. Foi uma iniciativa de umas amigas de juntar uma porrada de poemas. Assim.
Minha boca na sua buceta, durante sua boca na minha buceta, isso visto de fora por alguém com sobrenome, dizem que parece tão inofensivo quanto uma aranha, peluda, imensa, solta, tremendo, de fome. Tá, vou ler isso aqui, que fala um pouco dessa época do trabalho, que é um que eu nunca leio. Ah, não, talvez eu... Ah, não, mas aquele já falei muito, né? Vou ler esse aqui, que se chama A Mão e Tudo que Ela Deveria Tocar. Ontem, uma mulher que não conheço me escreveu, perguntando como estou, porque sonhou que eu não conseguia mais escrever e por isso a abraçava, pedindo ajuda. Eu estou mesmo sem escrever, mas ainda não abraço pessoas que não conheço, infelizmente. Eu sei que só penso quando ando e que passo metade do dia sentada na mesma cadeira. Então, tenho 2 e-mails atualmente. Um com o meu nome e o outro com o nome da minha função na empresa. Diariamente escrevo de um para o outro, às vezes respondo. Não é falta de amigos, eu tenho bons amigos, mas se vou a bares, como todas as últimas vezes, constato o desespero dessa boca incansável por copo, cigarro, outra boca, tragédias, tudo que não se esgota e custa caro. É claro que rimos muito. Uma pessoa é capaz de delirar. Você sabe quem eu estou me tornando? No deserto só se pode dizer que há o deserto. Minha mão treme se estiver desocupada, pois há a mão e tudo o que ela deveria tocar. Minha mão treme se estiver dentro dela, ela acaba tremendo também. Errar um traço, tremer minimamente a mão, quando se está fazendo um mapa, pode alterar o tamanho do mundo. Ela acaba tremendo também. Por isso que são desenhados por pessoas temperadas, que não têm suas insônias nos trópicos, como eu. Meu couro cabeludo está repleto de caminhos, cascas, ninguém sabe dizer o que é, para onde levam. As letras dos médicos são responsáveis pela morte de 7.000 americanos por ano, e 2 pequenos aviões não derrubam 2 torres de 110 andares. Agora eu sei. Estudiosos da engenharia e da história afirmaram: o prédio despencou por implosão calculada. Eu sou, minhas 2 pernas bambas, posso dizer que estou de pé. Vou ler mais um curtinho para a gente encerrar, então. Nossa, é muito longo o livro mesmo. Tá, vou ler isso que eu sempre leio. Ah, não, se bem que esse é bom para o que a gente estava falando. Que é o poema que eu mais coloco sentido de luta e era uma ideia que eu tinha de fazer poemas sapatões comunistas, que se encerrou nesse primeiro, enfim. Esperamos essa série, que não sei se virá. Mas esse se chama É uma Luta. Quando nos encontramos ali, em nossos pontos vermelhos, de tesouras sem corte, massacrando o capitalismo por ter muito o que comer e não jogar nenhuma parte fora, quando damos nos lábios as demoras, descanso das línguas sujas dos outros e, sem morte, fazemos um discurso lambido pela assembleia das melhores cavidades. Quando parece que ganhei outras 2 pernas
e temos toda a água que eles não conhecem, instalando na cama ou aquela hora no chão um movimento sem terra. Meu poema anticapitalista. Muito bom, muito bom. Então, Fernanda, quer falar alguma coisa para a gente fechar? Quero agradecer. Foi ótimo ouvir você falar assim pra gente, responder algumas das 1000 questões que eu tinha. E compartilhar isso com todo mundo. Muito obrigada, Mazé. Principalmente pela gambiarra também. E é isso. Então, eu queria agradecer muitíssimo a Fernanda e a Maria Isabel Bel, né, Iório. Uma alegria estar aqui. Foi uma delícia, foi muito bom e muito interessante te escutar aqui, né? Porque eu já tinha te escutado em outros eventos. Já se cruzou, né? Já se cruzou. Acho que no lançamento do Mauro Santa Cecília, nos eventos da Kátia Maciel, né? Enfim, mas aqui foi mais engraçado, né? Que é o virtual, mas que ficou mais acolhedor. Acabou tendo esse. E é isso, agradecer a todas que estão aqui. É interessante também que o público, né, é feminino, né? E muito obrigada, gente. Foi muito legal. Foi muito maravilhoso, viu? Muito obrigada a todo mundo. Fernanda e Mazé pelo convite e todo mundo pela escuta. São tempos de fissões, né? E, enfim, é importante que vocês estejam fazendo esse trabalho. E foi ótimo visitar vocês. E continuem.